O Islã. O Islã é uma religião de hukuk, de direitos e deveres fundamentais, universais, para toda a humanidade, como um todo, que devem ser respeitados e observados em todas as circunstâncias, em todos os momentos ou situações. Para alcançar esses direitos, al-hukuk, o Islã fornece não somente salvaguardas de proteção, mas também um sistema moral muito efetivo e completo. Allahu Akbar. Portanto, o que quer que leve o bem-estar do indivíduo, do ser humano, ou socialmente e moralmente bom no Islã, e o que quer que seja prejudicial é moralmente mal na religião. O Islã dá muita importância e ênfase ao amor de Allah, de Deus, e o amor do homem, do ser humano, e adverte contra o excesso de formalismo. Sim. Vamos refletir naquele versículo que Deus fala na Surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية الكريمة. Allah Todo-Poderoso, Deus o Magnífico disse: a virtude, a benevolência não consiste só em que orientais vossos rostos até ao levante ou opoente. A verdadeira virtude é de quem crê, quem tem fé em Allah, em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas, e quem distribuiu seus bens em caridade, por amor verdadeiro a Deus, entre os parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos e em resgate a cativos ou escravos. Aqueles que observam a oração a todo momento, que pagam o zaká, que cumprem compromissos contraídos, são pacientes, perseverantes na miséria e na adversidade ou durante os combates. Esses sim são os verdadeiros, são os verazes, e esses sim são os piedosos, são os tementes. Allahu Akbar. Este versículo explica. Temos uma bela descrição, característica do ser humano virtuoso, e consiste de que Allah, Deus, nesses versículos abençoados, ele deve obedecer regulamentações saudáveis, mas deve fixar seu olhar no amor de Allah e no amor de seus semelhantes também. Recebemos então 4 instruções, ordens, orientações, que a nossa fé deve ser verdadeira e sincera. Iman, a fé, a crença tem que ser verdadeira e sincera. Devemos estar preparados para demonstrá-la em atos de caridade com os nossos semelhantes, com os nossos iguais. Devemos ser bons cidadãos, seres humanos, e apoiar organizações sociais e apoiar uns aos outros. Allahu Akbar. Nossa própria alma deve ser firme e inabalável em todas as circunstâncias da vida. Sim, esse é o padrão essencial pelo qual um modo particular de conduta é julgado e classificado como bom ou mau. Esse padrão de julgamento fornece um núcleo em torno do qual toda a conduta moral deve revolver. Sendo assim, ao estabelecer a satisfação de Deus com o objetivo da vida do ser humano, o Islã forneceu o padrão da moralidade, do caráter mais alto possível. Isso com certeza fornece meios ilimitados para a evolução moral de toda a humanidade. Ao fazer da revelação divina a fonte primária de conhecimento da permanência e estabilidade aos padrões moral que proporcionam um escopo razoável para ajustes, adaptações e inovações genuínos, não através de perversões, relativismo ou automístico ou fluidez moral. Fornece uma sanção para a moralidade no amor, no hub e temor a Allah, o Todo-Poderoso,
que impelirá o ser humano para obedecer à lei, o Alcorão, a lei moral, mesmo sem qualquer pressão externa. Através da crença em Deus, o Todo-Poderoso, e através da crença no dia do juízo final, isso fornece, sem dúvida alguma, uma força que capacita uma pessoa a adotar uma conduta, um caráter, com a determinação e sinceridade e veracidade, com toda a devoção no coração e na alma. Não fornece através de um senso falso de originalidade e inovação. Quaisquer virtudes morais novas, nem busca minimizar a importância das normas morais bem conhecidas ou dar importância exagerada a algumas e negligenciar outras sem motivo. Adota todas as virtudes e benevolências morais comumente conhecidas e com um senso de equilíbrio e proporção, atribui um lugar e função adequados a cada uma delas no esquema total da vida. Allahu Akbar. Amplia o escopo da vida individual e coletiva do ser humano, suas associações domésticas, sua conduta cívica, sua atividade no campo político, econômico, legal, educacional e social. Cobre sua vida da casa à sociedade, da mesa de jantar ao campo de batalha e conferências de paz, literalmente do berço ao túmulo. Em resumo, nenhuma esfera da vida está isenta de aplicação abrangente e universal dos princípios e morais do Islã. Faz a moralidade reinar suprema e assegura que os assuntos da vida, ao invés de dominados por desejos egoístas e interesses mesquinhos, devem ser regulados por normas e moralidade. Estipula para o ser humano um sistema de vida que é baseado em todo o bem e está livre de todo o mal. Encoraja as pessoas não apenas a praticar a virtude e a benevolência, mas também a estabelecer a virtude, a benevolência e erradicar o vício, e a ordenar o bem e proibir o mal. Quer que seu veredito de consciência prevaleça e que o mal seja vencido pela virtude e pela benevolência. Aqueles que respondem a esse chamado são reunidos em uma comunidade e recebem o nome de sim muçulmanos, al-muslimin. E o único objetivo essencial para a formação dessa comunidade, conhecido na língua árabe como umma ou nação, é que faça um esforço organizado para estabelecer e manter o bem e suprimir e erradicar o mal a todo momento. A consciência de Allah, o Alcorão menciona como a maior qualidade de um muçulmano, quando fala: sabei que o mais honrado dentre vós, perante Allah, perante Deus, é o mais piedoso, é o mais temente, que tem mais taqwa. Ter humildade, modéstia, controlar as paixões e desejos, ser veraz, verdadeiro, ter integridade, paciência, perseverança e cumprir as promessas feitas são valores morais enfatizados repetidamente, sempre, a todo momento no Alcorão. E Deus fala em todos os versículos quase, em um deles: e Deus ama aqueles que se mantêm firmes e perseverantes, ou perseveram. Emulai-vos em obter a indulgência do vosso Senhor e um paraíso cuja amplitude é igual dos céus e da terra, preparado para os verdadeiros piedosos que fazem caridade, tanto na prosperidade como na adversidade, que reprimem a cólera, a ira e que indutam o próximo. Sabei que Allah aprecia os benfeitores. Observam a oração, recomendam o bem, proíbem o mal e sofrem pacientemente tudo quanto te sucede, porque isso é firmeza do propósito na condução dos assuntos. E não vires os rostos às pessoas, nem andes isolentemente o arrogante pela terra, porque Deus não estima e não ama nenhum arrogante e jactancioso algum. E modera o teu andar e abaixa a tua voz, porque o mais desagradável dos sons é o som dos asnos perante Allah. De uma maneira que resume o comportamento moral, o caráter de um muçulmano, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: meu provedor, meu sustentador me deu 9 mandamentos: permanecer consciente de Allah em público ou privado, falar de forma justa, esteja zangado ou satisfeito, mostrar moderação tanto com o pobre quanto com o rico, reconciliar a amizade com aqueles que tiveram rompido comigo, dar àquele que me rejeita, que meu silêncio
deva ser ocupado com o pensamento que minha aparência seja uma advertência e que eu ordene o que é certo somente. Responsabilidade social. Os ensinamentos da religião do Islã em relação às responsabilidades sociais são baseados na gentileza e consideração pelos outros, uma vez que injunções genéricas sobre gentileza tendem a ser ignoradas em situações específicas. O Islã enfatiza atos específicos de gentileza e define as responsabilidades e direitos dentro de vários relacionamentos. Em um círculo ampliado de relacionamentos, nossa primeira obrigação é com a nossa família de imediato. Pais, cônjuge, filhos e então com os outros parentes, vizinhos, amigos e conhecidos, órfãos, viúvas, os necessitados da comunidade, outros muçulmanos, todos os seres humanos e animais. Os pais, respeito e cuidado com os pais são muito enfatizados nos ensinamentos islâmicos. E é uma parte muito importante da expressão de fé, de iman, de um verdadeiro muçulmano. O decreto do teu Senhor é que não adorais senão a Ele, Allah, e que sejais justos e indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance um deles ou ambos, em vossa companhia. Não os reprovais, nem os rejeitais. Outros sim, dirigir-lhes palavras honrosas e bonitas, e estende sobre eles a asa da humildade. E diga: ó Allah, ó meu Senhor, tenha misericórdia de ambos, tenha misericórdia de meus pais, como eles tiveram de mim, criando-me desde pequenino. Com os parentes, conceda a teu parente o que lhe é devido, bem como ao necessitado e ao viajante, mas não sejas perdulário. Com os vizinhos, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: não é fiel, não é crente aquele que enche o seu estômago enquanto o seu vizinho está com fome. Allahu Akbar. Não é fiel aquele cujos vizinhos não estão salvos da sua calúnia. Allahu Akbar. De fato, de acordo com o Corão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, um muçulmano desempenhar suas responsabilidades moral, não apenas com seus pais, parentes e vizinhos, mas com toda a humanidade inteira. Allahu Akbar. E até mesmo com os animais. Com os animais, com as árvores e com as plantas, etc. Por exemplo, não é permitida a caça de aves e animais. Não é permitida a caça de aves e animais por puro esporte. Da mesma forma, cortar árvores e plantas que dão frutos é proibido, a menos que exista uma grande necessidade. Assim, sobre as características morais básicas, o Islã ergue um sistema mais elevado de moralidade, através do qual a humanidade toda pode perceber o seu potencial maior. O Islã purifica a alma da vaidade, do egoísmo, da tirania, da libertinagem e da indisciplina. Cria seres humanos conscientes em Allah, devotados a seus ideais, possuídos de piedade, misericórdia, abstinência, disciplina e descompromissados com a falsidade. Induz sentimentos de responsabilidade moral e promove a capacidade para o autocontrole. O Islã gera gentileza, generosidade, misericórdia, simpatia, paz, boa vontade desinteressada, justiça e veracidade em relação a toda a criação, em todas as situações e circunstâncias. Nutre qualidades nobres a partir das quais só pode esperar o bem. Allahu Akbar. Isso é a religião do Islã. Isso é o comportamento de um verdadeiro muçulmano. Que Allah faça nós nos comportarmos como verdadeiros muçulmanos. Que Allah nos dê conhecimento e faça nós em busca do conhecimento, obtendo fé, prática e divulgação com paciência. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu, innahu ghafurur rahim. Supliquem, invoquem a Deus agora. Tá bom. Liga o outro.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Em nome de Allah, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, o único, todo-poderoso, que a paz e as bênçãos de Deus e os demais profetas e mensageiros, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os companheiros e familiares de Muhammad e sobre todos aqueles que seguem essa doutrina até o último dia. Amém. Devemos lembrar quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: não é crente nenhum de vocês até me amarem eu, Muhammad, mais do que vossos pais, mais do que vossos filhos, mais do que vocês mesmos. E esse dito chegou ao ouvido de Omar ibn Khattab. E Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, com toda a sinceridade do mundo, chegou até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou: ó profeta de Allah, eu te amo mais do que tudo. No entanto, eu amo a mim mais do que o Senhor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou para ele: ó Omar, ainda você não atingiu o ponto ideal da fé, ainda não está completo. Omar bin Khattab passou alguns dias refletindo nisso. Refletiu que Muhammad, mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, um líder de Estado, um governante, controlava o dinheiro do povo e passava fome, amarrava seu estômago de fome, porque o seu povo não tinha o que comer. Muhammad, que podia dormir em castelos, dormia em esteira e as suas costas estavam marcadas. Porque quando perguntaram para ele, ele falou: como que eu posso dormir em algo confortável, sabendo que o meu povo, a minha população, dorme ou não tem onde dormir? Muhammad, que na batalha, no campo de guerra, os seus companheiros ficavam para trás e ele se colocava na frente deles. Se machucou, principalmente na batalha de Uhud. Sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro e profeta de Allah. Como não amar Muhammad, que trouxe as palavras de Deus como misericórdia para a humanidade e foi caracterizado por Deus, ele, Muhammad, como misericordioso. Ele veio como misericórdia. Então, depois de alguns dias, Omar chegou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou: ó profeta de Allah, eu te amo mais do que tudo, até mais do que a mim próprio. O profeta olhou para o seu rosto, sorrindo para ele, e falou: Al-an, ya Omar, agora sim, ó Omar, você atingiu a fé. Ou seja, amar o profeta significa seguir a sua sunna, seguir o seu exemplo, seguir a sua biografia, praticar o que ele praticava, evitar o que ele proibiu. Amar o profeta sallallahu alaihi wasallam é desejar a paz e a bênção para ele e é praticar os seus ensinamentos, estudando e divulgando. Amar o profeta é amar o próximo. Da mesma maneira que eu amo estar dentro do Islã, ser considerado muçulmano, eu devo amar levar esse Islã adiante para outras pessoas, para outros povos, com prudência, com educação e com conhecimento. Que Allah faça nós amarmos o profeta mais do que isso, e obter o conhecimento do profeta, a sunna, sallallahu alaihi wasallam. Amém. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi